Amém, Senhor Jesus, meus irmãos, muito grato por mais essa oportunidade de compartilharmos esse estudo. O tema é Conhecendo o Poder do Senhor Espírito Santo. Antes de lermos o texto base, nós vamos dividir em duas partes. A primeira, nós vamos falar sobre o anúncio da capacitação do poder sobrenatural. E a segunda parte, nós vamos falar a respeito de homens transformados pela unção do Senhor Espírito Santo. O texto base fica no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E diz assim a palavra de Deus: Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Antes mesmo do Senhor Jesus ascender aos céus, ele ordenou que os seus discípulos aguardassem em Jerusalém até que fossem investidos de poder pelo Senhor Espírito Santo, para então cumprir a missão que havia sido dada a eles em anunciar no reino a toda criatura. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A promessa do Espírito Santo foi anunciada pelo Senhor Jesus bem antes de ele ter sido entregue aos homens, onde os discípulos não ficariam sozinhos e que Deus enviaria o Espírito Santo para estar com eles e ensiná-los acerca de tudo que fosse necessário para eles nessa nova etapa em suas vidas. Apenas um parênteses aqui, curioso de tudo isso, que eles eram medrosos. Eles eram muito medrosos. Né? Um exemplo bem rápido assim para dar um contexto, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, quando Jesus fala para eles assim, passemos para outra margem, eles literalmente entraram em desespero. Pelo seguinte, eles sabiam que naquele horário o mar estaria agitado e eles morriam de medo. Medo de morrer. E segundo, que do outro lado era Gadara, uma das cidades da Decápolis romana. Então, ou seja, uma cidade pagã. Então imaginem o desespero deles. Mas isso é para uma outra mensagem. O que eu quero dizer é que Jesus ele sabia da carência de cada um, sabia do que cada um precisava. E isso também se refere a nós. Jesus sabe o quanto os seus servos precisam dele. E eles não, com a maioria, eles não conseguiriam fazer a obra sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ele é nosso amigo. Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima. Você já parou para perguntar para Ele assim as coisas, compartilhar sentimentos que você tem com Ele, dúvidas que você tem com Ele, dar bom dia para Ele, agradecer a Ele, conversar com Ele como se você estivesse conversando com uma pessoa na tua frente. É por isso que o Espírito habita. A partir do momento que o Espírito habita em você, você tem essa liberdade. E eu vejo que as pessoas não têm esse entendimento, com todo respeito. O Espírito Santo está com você 24 horas. Se você errar, ele está vendo. Se você vive uma vida correta, ele está vendo. Ele te conhece. Ele sabe das suas limitações, das minhas limitações. Em João capítulo 16, versículo 13 diz assim: No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele nos guia em tudo, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse:
O Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Esse é o propósito do Espírito Santo, nos guiar em tudo e revelar os tesouros do Pai para nós, os tesouros de Cristo para nós. Eu costumo dizer que quando você tem esse entendimento de quem habita dentro de você, quando você vai fazer alguma coisa errada, você ouve a voz dele. Eu vou dar um exemplo bem prático comigo. Sim, no dia a dia, se de repente eu deixo de fazer alguma coisa e eu largo para lá, ele fala para mim, vai lá e volta e corrige o que você fez. Ele fala dentro de nós. É que nós não prestamos atenção. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma sensação de que... Isso não é sensação, isso é ele que fala dentro de você. Ele está gritando dentro de você, não faça isso porque vai dar errado. Olha, vai por esse caminho que você vai aceitar. E a gente fica procurando coisas para dar nomes. Eu tenho um sexto sentido. Que sentido, meu filho? É ele, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Pois bem, Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre eles. A presença de Deus morava dentro daqueles homens. João, capítulo 20, versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Mas lhes faltava algo mais, meus irmãos. Faltava algo mais que apenas a presença do Senhor Espírito Santo dentro deles, né? Jesus havia prometido uma capacitação sobrenatural, um revestimento de poder para que eles pudessem anunciar o reino da mesma maneira que o Senhor Jesus, operando sinais e maravilhas. Então, se nós voltarmos em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, a capacitação é o poder. Então, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos e foram batizados com fogos revestidos do poder da unção do Senhor Espírito Santo. Atos 2, versículo 1 ao 4. E a completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. E todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, na canto e a sévia. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Essa unção, meus irmãos, o poder, é a capacitação que cada um de nós necessita para anunciar o Evangelho do Reino. Aliado ao poder, o Espírito Santo concede a cada um conforme a sua vontade quais dons serão concedidos para benefício do reino e edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10 diz assim, cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então a primeira coisa que a gente aprende é e quando eu recebo a capacitação de poder, se eu recebo um dom dado pelo Senhor Espírito Santo, é com o objetivo de que, através desse dom que foi dado a mim, todo o corpo de Cristo seja beneficiado. Esse é o objetivo do dom. O dom não é para ser dado porque você é mais bonito, o outro é mais rico, o outro é mais isso. Esse não é o objetivo. O objetivo do dom é para que a igreja seja beneficiada.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Ele está falando do quê? Dos dons. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é otorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Uma vez concedido a uma pessoa, esse dom não é mais retirado, porque ele foi dado pelo Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, para que seja utilizado em prol do reino, para anunciar o Evangelho a todas as pessoas dessa terra, pegando a medida e proporção que lhe foi concedido. Vejamos em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons do chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não tira o dom. O dom e o ministério, a vocação pode te chamar, ele não vai tirar. Uma vez que ele deu, é dado, Deus não retira. Romanos 12, capítulo 12, versículo 6 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Todos os discípulos, diretos do Senhor Jesus, após a descida do Espírito Santo, tornaram-se comprometidos com a missão de anunciar o Evangelho da salvação. Literalmente, a vida de cada um deles mudou a partir desse dia. Então, antes de partirmos para a parte 2 desse estudo, que é falar um pouco da transformação desses homens, o que é importante aprendermos aqui, meus irmãos, e até como reflexão para cada um de nós, a manifestação do Espírito é concedida com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Eu preciso entender isso. O Espírito Santo concede dons aos homens para benefício do reino e edificação da igreja. Agora, se você tem um dom espiritual hoje, agradeça a Deus, mas entenda que isso não é para você, isso não é para mim, isso é para a igreja, para que você sirva ao corpo de Cristo. E outra coisa importante é que o ser humano ele é egocêntrico. Então, infelizmente, é muito comum vermos as pessoas se vangloriarem por serem usadas. Jesus certa vez disse: fique feliz pelo seu nome estar no livro da vida. E isso que a gente tem que ficar feliz. Se você tem um dom, irmão, dê o seu melhor, até porque seremos cobrados naquele dia por tudo aquilo que fizermos. Não é verdade? Outra coisa, à medida que Deus derramou um dom, ele não é retirado de mais ninguém. Se Deus te deu um dom, irmão, ele não vai tirar de você. Mas cabe a você a responsabilidade de utilizá-lo. Você precisa utilizar esse dom. Não deixe esse dom parado. Use esse talento que Deus te deu. Amém, irmãos? Bom, que Deus abençoe e continuaremos na parte 2 desse vídeo.